Este é um ano especial para o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional aqui da Unisc, que completa 30 anos. E para conversar um pouco sobre essa data tão importante, a gente recebe aqui no estúdio a professora e coordenadora do programa, Sidônia Machado de Ponte. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Prof, vamos começar falando sobre o programa que foi criado lá em 1994, explicar um pouquinho o objetivo dele, o andamento dele ao longo desses 30 anos. Em primeiro lugar, queria dizer que nós estamos muito felizes, de completar esses 30 anos, de programa de desenvolvimento regional. Nosso programa é o primeiro programa de desenvolvimento regional do interior, do Rio Grande do Sul, do interior do Brasil, o primeiro do Brasil em desenvolvimento regional, eu comentava contigo, porque as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, às vezes, o que é um programa de desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional parece algo muito amplo e difícil, às vezes, de compreender. O regional em si, ele não quer dizer necessariamente que seja da região aqui. Muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou fazer um mestrado em desenvolvimento regional porque vai trabalhar Vale do Rio Pardo. Vai trabalhar Vale Taquari. Na verdade, essa ideia de região que nós temos é a ideia vinculada a um espaço que não necessariamente é uma delimitação geográfica, é um território em si. Esse território ele vai vincular diferentes, por exemplo, podem ser pessoas, culturas, mas uma certa identidade que existe entre essas pessoas, entre essa formação socioeconômica que define aquela região. Então, o desenvolvimento regional, ele pode ser compreendido a partir, por exemplo, de algo na Amazônia, ele pode ser compreendido a partir de algo que está acontecendo no centro-oeste do Brasil, como aqui no Rio Grande do Sul também, E desenvolvimento regional, ele tem muito a ver com essa ideia de pensar na qualidade de vida das pessoas, pensar em qualificar as ações para que tenhamos as pessoas envolvidas nessas regiões, elas possam ser protagonistas desse processo e que elas possam também qualificar as suas vidas, no sentido de terem uma saúde com maior qualidade, de terem um espaço de participação mais efetivo, mais transparente, de que tenham, por exemplo, uma boa governança, que tenha um gestor público que venha também a contribuir para essa qualificação, a própria universidade. Então, mobiliza um conjunto também de organizações, que possam, de diferentes dimensões, tanto social, ambiental, econômica, cultural, para favorecer, para trazer essa qualidade, para ampliar essa qualidade. Trabalhar essa discussão toda, no envolvimento juntos, Isso. Atualmente o programa conta com 70 alunos vinculados, em 27 em nível de mestrado, 43 em nível de doutorado. 27 são bolsistas desse total. Quais são as linhas de pesquisa hoje do programa? O nosso programa, ele tem 3 linhas de pesquisa, eu trouxe aqui porque sempre quando eu vou falar acabo esquecendo, alguma dos nomes, território, planejamento e sustentabilidade, Estado, instituições e democracia, e organizações, mercado e desenvolvimento. Na realidade, essas 3 linhas, elas não são estanques, embora elas estejam separadas, elas são linhas de pesquisa que se interrelacionam. Sim. Então, por exemplo, um professor, ele pode trabalhar, ter um conjunto de pesquisas numa determinada linha, mas também pode atuar numa outra linha, Até porque, vamos dizer assim, a problemática que envolve o desenvolvimento regional, ela é interdisciplinar. Então, essa ideia da interdisciplinaridade, ela faz com que mobilize um conjunto diferente também de profissionais. Então, a gente vai ter profissionais, por exemplo, da psicologia, da economia, da sociologia, da história, da geografia, da arquitetura, e outros ainda que vão estar envolvidos nessas linhas. E essas linhas, elas vão buscar, vamos dizer assim, retratar ou trabalhar em torno dos problemas que acontecem, tanto em termos socioeconômicos, como, por exemplo, a questão produtiva, a questão da escala de produção, a questão das organizações sociais que se envolvem dentro desse processo de produção, aqui na nossa região, por exemplo, da agricultura familiar, de cooperação entre as instituições também, que vão estar dentro de organizações, mercado e desenvolvimento, como a gente vai ter, por exemplo, dentro de Estado, instituições e democracias,
toda a questão vinculada às capacidades institucionais, a própria questão das políticas públicas, né, de como esses conflitos, essas tensões são resolvidos, né, quando essas instituições e diferentes instituições, elas estão no mesmo espaço, né, de decisão, de tomada de decisão. E também território, planejamento e sustentabilidade, que é uma das linhas, né, que vai estar focada a essa compreensão da dinâmica territorial, né, e principalmente das questão da diversidade socioespacial, né, o histórico-cultural, a questão da própria, essa questão, por exemplo, agora das catástrofes ambientais, ela vai estar trabalhada dentro dessa linha. Né? Então, essa linha território, planejamento e sustentabilidade é uma linha que a gente está ampliando dentro do programa para incluir, né, essa discussão sobre desastres ambientais, né, desastres naturais, né, e catástrofes naturais, né, que a gente está chamando, para poder contemplar, né, todo esse processo e essas modificações que vêm acontecendo em função do acontecido, né, principalmente aqui na nossa região e mais ainda no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, né, a partir de maio desse ano, né. A gente vai falar um pouquinho mais para frente desse momento que a gente viveu, tudo que foi feito também pelo programa ao longo desse período. Mas eu queria saber, são 30 anos. O que a senhora destaca desses 30 anos? Eu sei que são inúmeros eventos, inúmeras pesquisas, a gente sabe de tudo isso, mas assim, momentos marcantes do programa que a senhora destacaria ao longo desses 30 anos. É possível fazer essa pincelada? Sim, eu acho fica um pouco subjetivo, né? Provavelmente se viesse um outro professor, né, ele traria outros elementos, né? Mas eu colocaria assim, eu faço parte do programa desde 2012, né? Mas eu acompanho a trajetória do programa há muitos anos, né? Então, esses 30 anos, né, o que eu posso dizer assim? Eu acho que um marco é justamente vamos dizer assim, quando foi criado o programa, né? Porque aqui, esse programa ele foi o primeiro, como a gente tinha falado, né, inicialmente, dentro do Brasil, né? O primeiro programa de desenvolvimento regional. E como que surgiu isso? Aqui dentro da Unisc existia um conjunto de pesquisadores de diferentes áreas, né? E a própria Unisc também ela precisava se qualificar. Tá? E essa qualificação veio, né, pensando num programa que desse conta das características da região, né, que desse conta desse desenvolvimento regional, mas a criação do programa, eu acho que foi poderia-se dizer um marco, né, importante. E nós temos aí pioneiros, né, eu não vou citar nomes, porque a gente tem vários professores, né, que foram envolvidos dentro da casa, né, eu digo dentro da casa porque nem todos estão ainda no programa, mas já passaram pelo programa, né, alguns continuam no programa, mas são pessoas muito importantes, são pessoas que realmente tiveram uma visão, né, de futuro para a universidade, né, e para a nossa região. Um outro ponto que eu destacaria hoje vamos dizer assim, uma consequência de tudo que foi feito ao longo do tempo dentro do programa. Né? Então, eu acho que teve muito investimento das pessoas que estão ali. Né? Então, independente de ser um técnico ou ser um professor, ou os alunos, né? Ou dentro da casa, né, como um todo, a infraestrutura que a gente tem dentro da casa, as pessoas que se dedicaram para que hoje a gente seja o que nós somos, né? Então, hoje nós somos como... Depois tu vai provavelmente trazer esse elemento, né? Que é a questão de ser nota 6, né? Sim. Na nossa área. O que é a área? A área PLUR-D é a área do planejamento urbano, regional e demografia. Né? Então, essa área é uma das áreas dentro da CAPES. A CAPES é essa instituição que vai avaliar, né, esses programas. E essa avaliação, ela é muito densa, é uma avaliação muito complexa, né, em que ela avalia desde a infraestrutura, né, dos programas, como, por exemplo, sala de aula, né, condições, passando, né, pelos quem são nossos candidatos, quem são nossos egressos, né, as pessoas que se formaram, quem saíram, o tempo de titulação, né, o número de pessoas que se titulam durante a qualificação dos professores, né, um conjunto, né, agora nem consigo te dizer, ficaria um tempão falando de todos os requisitos, né, mas eu diria que, assim, um dos marcos, eu diria que é a gente ter alcançado esses 6, mas muito mais do que um 6, assim, em termos que a gente sabe o que isso significou para nós, né, porque significou muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, né, de todos os profissionais envolvidos, mas de ter, assim, esses 6 como um programa do interior do Rio Grande do Sul, né, da gente conseguir ter vamos dizer assim, essa qualidade que se colocou
ganhando um espaço dentro de uma área, né? Então, por exemplo, nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, mas a gente ganhou espaço dentro do Brasil, né, como programa de desenvolvimento regional e internacionalmente. Por quê? Porque hoje nós somos um programa que nós temos, o programa de desenvolvimento regional, hoje ele está dentro do Brasil, né? Nós estamos em São Paulo, no Rio, na Amazônia, fazendo pesquisas, dando palestras em mesas de congressos, né? Os nossos professores, os nossos alunos participando, mas nós estamos também internacionalmente, né? Estamos também no Chile, estamos também na Itália, estamos também no Uruguai, estamos também agora, por exemplo, no México, né? Que eu estava falando contigo que a gente tem um congresso aí que começa a semana que vem, que nós vamos representar o programa. Então, sempre tem professores, né? Na Áustria, né? Então, o programa, eu acredito que seria um marco, vamos dizer assim, essa qualidade ser reconhecida, não só dentro do Brasil, mas também internacionalmente. É isso que eu ia perguntar, porque ao longo desses 30 anos foram defendidas 406 dissertações de mestrado e 139 de doutorado. O programa hoje, ele é uma referência para o país? Sim. No momento atual dele? Sim, esse número, né, é muito expressivo, né, é um número muito expressivo, e nós temos também um acompanhamento de egressos, né, essas pessoas que defenderam suas dissertações e teses, nós temos um acompanhamento no sentido de saber onde elas estão, o que elas estão fazendo, onde elas estão trabalhando, né, e esses nossos egressos, eles têm espaços também de destaque. Né, eles estão dentro de reitorias de outras universidades, eles estão sendo professores, né, em várias universidades, tanto federais quanto em outras comunitárias, eles estão em órgãos do governo, né, então tem uma expressão muito grande, né, e esse reconhecimento que a gente fala em termos de Brasil, né, importância, é porque a gente tem contribuído, né, então a semana, provavelmente a gente vai falar do evento dos 30 anos, né, mas nós tivemos recebendo um secretário do Ministério da Ciência, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e nós estamos discutindo com ele uma possibilidade de começarmos a trabalhar, né, em um projeto para pensar em políticas públicas, pensar em cursos, né, que possam também ser oferecidos não só dentro da Unisc, né, mas também fora da Unisc, para outras pessoas terem acesso, né. Então agora a gente tem, por exemplo, um convênio que a gente está tentando fechar com o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, né? Então a gente tem essa atuação, que eu estava te dizendo, que é justamente o que faz o diferencial, né? Os nossos professores, eles estão não só na sala de aula, mas eles têm a extensão, né? Onde eles vão estar dentro das prefeituras, né? Contribuindo para a construção do plano diretor, né? Eles vão estar, por exemplo, agora com essa questão das catástrofes, ajudando a construir uma política pública, né? Eles vão estar em sala de aula também, né? Que tem um peso muito grande, sim, né? Mas eles vão estar também na pesquisa, né? Pesquisa em diversos, né? A gente tem programas, por exemplo, agora a gente tem programas que é com refugiados, né? A gente tem com migrantes, né? Então a gente tem uma ampla gama de projetos, né? Com idosos. Então há uma grande, vamos dizer assim, o desenvolvimento regional nos coloca na possibilidade de ter uma dimensão muito ampla. E isso é algo que é necessário que a comunidade tenha conhecimento, porque quem faz um curso em desenvolvimento regional abre muito o seu leque de opções, né, para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, ela não é ele não é fechado, né? Não é um curso fechado, é um curso que abre possibilidades. São 3h15, a gente está conversando com a coordenadora do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional aqui da universidade, falando dos 30 anos do programa, e tem algumas ações aí para comemorar esses 30 anos, né? Uma delas foi o seminário com egressos, com especialistas, a senhora acabou de falar também das pessoas que vieram para cá. O que mais vai rolar ao longo do ano para comemorar, para marcar esses 30 anos? Nós começamos, desde o início do ano, a gente começou com um conjunto de ações, né? Uma das ações que acabamos lançando, que nós vamos falar posteriormente, é o manifesto, né, do programa, que foi em função das questões climáticas, mas já foi uma ação, né, dentro desses 30 anos, né? Mas nós temos também, em destaque, assim, a gente teria o seminário que ocorreu agora, uma semana passada, ou retrasada, que foi um seminário em que a gente conseguiu trazer, né, esse secretário do Ministério da Ciência, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, perdão, que é o João Mendes da Rocha Neto,
que é um especialista, né, dentro, ele é um técnico do governo, mas ele também é professor, né, na UNB, e ele também é pós-doutor, né, na área de administração pública, então ele conhece muito, né, essa área, e ele veio para discutir conosco no seminário sobre Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, e a Política Nacional de Ordenamento do Território, que é a PNOT, que são duas políticas, né, vinculadas à questão regional, mas que muitas vezes se confundem. As pessoas não, principalmente quem não é da área, não entende muito, né, porque elas estão vinculadas a essa ideia de ordenar o território, que agora tem muito a ver com os processos, né, climáticos, mas também vamos dizer assim, de um plano de reconstrução, né, nesse sentido da PNOT, mas também da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, de pensar as regiões dentro do país, né, e as discussões em torno das desigualdades, por exemplo, socioeconômicas que acontecem, né. E esse evento, a ideia era discutir um pouco disso, dessas políticas, e nós fizemos também uma atividade com egressos, porque nós gostaríamos de mostrar um pouco para a comunidade e para os nossos alunos também que esses egressos, eles são pessoas que vieram abrir um pouco, né, vamos dizer assim, um pouco da sua trajetória, no sentido das suas dificuldades, né, das suas, vamos dizer assim, das coisas boas que aconteceram durante o curso, de como que elas eram, essas pessoas elas eram antes de entrar no curso, o que despertou nelas depois do curso, né, como foi a experiência delas dentro do programa, para motivar os nossos alunos, né, que estão dentro do programa, a entender um pouco mais, né, e assim se estimularem mais no sentido de se envolver mais com a ideia, né, do desenvolvimento regional como uma ação também, né, como algo que tem um processo também de intervenção, né. Então esses egressos eles vieram da Universidade da Unijuí, né, da Univates, né, dois que eram, e daqui da Unisc, que era uma nossa egressa aqui da instituição, né. Mas a gente procurou trazer diferentes elementos de atuação, ou seja, que esses egressos pudessem falar de diferentes áreas que trabalham. Por exemplo, um deles trabalha dentro do Cored, um outro trabalha na reitoria de uma universidade, o outro trabalha como secretário do planejamento no município, né? Então, a gente procurou trazer, mostrar na prática, né, onde que esses egressos podem estar posterior ao curso, né, sendo incluídos na sociedade. Né, onde que eles podem desenvolver as suas ações. Maio a gente teve, né, essa catástrofe climática, que é a pior tragédia do Rio Grande do Sul, climática, e o PPGDR lançou um manifesto para a reconstrução do Vale do Rio Pardo. Foi assinado pelos professores e propôs algumas ações, né? Uhum. O que de fato foi feito até o momento? Como é que foi recebido isso também pelas instituições com quem vocês passaram? Sim. Como o próprio Cisvale recebeu, sim, as prefeituras? Sim, o manifesto foi uma forma da gente se colocar como programa, né, procurando demonstrar, se colocar tanto no sentido de poder apoiar essas pessoas de alguma forma, mas também, de repente, de contribuir, né, para repensar, né, ou para tentar pensar fora da caixinha, né. Porque as mudanças climáticas, elas nos forçam, né, justamente a isso. Eu acho que a ciência ganha um espaço muito grande nesse sentido. Porque a ciência é o que vai poder pensar sobre isso de uma forma diferente. Porque é muito complexo, né? Os acontecimentos climáticos e agora todos os especialistas têm falado, né, que é a possibilidade, né, muito concreta de repetição ao longo do tempo. Isso está gerando uma grande preocupação, né, entre as pessoas que estudam sobre isso, até porque a gente está lidando com as vidas das pessoas, né. Então, tudo isso tem feito com que a nossa ideia era procurar contribuir de alguma forma. Então, nós fizemos todo um trabalho, né, de levar esse documento para várias instituições, né, como tu colocaste, algo que ainda deixa um pouco assim, vamos dizer, eu acredito que a gente avançou bastante, eu vou falar nas ações, mas eu gostaria que fosse mais, né? Particularmente, assim, eu gostaria que a gente pudesse estar fazendo mais, em que sentido, né? O que a gente avançou, né? Depois da entrega, a gente conseguiu
Por exemplo, a gente tem todo um trabalho que a gente tem feito, né, de compreensão em termos psicológicos das pessoas envolvidas, né? Então tem algumas pesquisas, né? A gente tem uma pesquisa que está acontecendo para compreender, né, como que as pessoas se sentem nesse processo, como que as pessoas, como elas responderam, né? Como é que a tragédia psicologicamente, como a tragédia afeta as pessoas, né? Então tem um trabalho nesse sentido. E existe também todo agora vamos dizer assim, um movimento nosso, junto com a reitoria também, né, que é de pensar um programa que seria chamado Sociologia das Catástrofes, né? Seria um programa para o Unisc que fosse levado pelos programas de pós-graduação. Então, seria uma união de todos os programas. Por quê? Porque a catástrofe tem a ver com todos os programas, né? Tanto da saúde, quanto da educação, quanto o nosso desenvolvimento regional, do direito, né? Todos, né? Da engenharia ambiental. E aí, com isso, a ideia é começar a construir esse programa, que é um conjunto de ações, né? Mas, por exemplo, o que efetivamente já aconteceu? Essa parceria com o TCU está sendo, né, construída, né, para a gente montar um curso, né? A ideia é montar um curso de 4 meses, principalmente para gestores e para pessoas tipo da Defesa Civil, né? Pessoas bem envolvidas diretamente, né, nessas situações, né, específicas. Nós temos também um projeto que é dentro da PNOT, que é um recurso, né, que vem do governo federal, né, mas que está sendo desenvolvido pelos alunos, né, no caso do programa, de forma voluntária, que é um trabalho para estudo dos planos diretores dos municípios afetados, né. Então, foi escolhido, eu acho que, se não me engano, Sinimbu, que nem é dentro, né, bem dentro da nossa região, mas é Sinimbu. Acho que é Candelária, Veracruz, Candelária, se não me engano, e Polesine, que é a região, né, que é uma região, são 3 municípios que foram bastante afetados Sim. na região, que estão levantando os planos diretores, né? Por quê? Porque os planos diretores, eles também são planos que, muitas vezes, o município nem tem um plano diretor, né? E um plano diretor é algo que começa a dar o início ao planejamento dentro do processo, né? Que norteia todo o processo, né, de administração pública, né? E, além disso, nós temos dentro desse programa da Sociologia das Catástrofes a ideia de fazer, é um conjunto de ações daí, né, que ainda não, a gente está construindo, mas possivelmente é um acervo documental, né, algumas pesquisas específicas, né, como, por exemplo, uma pesquisa sobre os COREDs, né, que é sobre bacias hidrográficas, né, os comitês de bacias hidrográficas, e também algumas pesquisas vinculadas a essas questões mais psicossociais, vamos dizer assim, aspectos cognitivos em função da catástrofe, né? Também a gente tem ações, por exemplo, vinculadas ao Centro Socioambiental, que é todo um trabalho com o Cisvale, né? Que houve uma abertura aí, né? E há um investimento aí para se pensar, né? Um processo de reconstrução. Também veio agora, junto com esse do Cisvale, veio o pessoal do governo, né? E eles têm do governo, principalmente do governo estadual, né, para fazer uma tratativa, né, em que os nossos professores estão envolvidos também, né, para fazer um trabalho aí de começar a observar, né, o que pode ser feito dentro da região, né. E eu, agora de cabeça, tenho acho que mais 1 ou 2 ações, não me recordo direito de todas elas, porque tem algumas que são professores específicos que estão tocando, né? Mas a gente tem, assim, a ideia é de dar continuidade a isso, e a gente levou também, né, para o governo do estado, e a gente também está participando de algumas ações que eram para chegar até em nível federal, né, tentando acessar alguns editais, né, possíveis para fazer atividades específicas para a questão das catástrofes. E daí não são só atividades, assim, por exemplo, porque no primeiro momento a gente pensava muito nessa questão da infraestrutura em si, né? Mas a nossa ideia agora é também nós conseguir chegar, de alguma forma, a começar a pensar essa situação de forma diferente, para trazer também, não digo novas ações, mas também se aproveitarmos aquilo que já existe vamos dizer assim, que a gente chama na academia de estudo da arte, né? Ou seja, daquilo que outras pessoas já estudaram ou já aconteceu em outros países, em outras regiões, para verificar o que a própria natureza pode dar como resposta, né? Então, a nossa ideia também é fazer um olhar, por isso essa análise documental, né? Sim. O que existiu de catástrofe
né, nos últimos 100 anos no Rio Grande do Sul, né? Como é que foram respondidas, né? O que aconteceu? O que tem de catástrofe em termos mundiais que pode contribuir, né? O que foi feito, né? Porque justamente é aí que vai fazer a diferença, como a gente vai agir daqui para frente, né? Mas o que me preocupa, que eu falei para ti ali no início, né, para finalizar essa minha resposta, é justamente eu ainda acho que tem muita ação ainda, ação que não é concreta, né? Muita discussão, vamos dizer assim. Está muito no plano das ideias, né? A gente tem pensado muito, a gente tem discutido muito, tem participado de muitas reuniões, envolvido um conjunto de instituições muito grande, mas na prática, o que de ações a gente consegue fazer, né? O que de recurso a gente consegue mobilizar hoje para agir? Isso ainda é pequeno. E isso que me preocupa, porque o futuro ele está justamente na capacidade de nós termos de acessar recursos para conseguir fazer a diferença. Porque a academia, ela pensa, mas ela não pode ficar só no pensamento. A burocracia ainda é muito grande. Isso aí. São 3 horas e 27 minutos. A gente conversou com a prof. Sidônia Machado de Ponte, que é coordenadora do curso do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional aqui da Unisc, que completa 30 anos em 2024. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo conversar conosco aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Maravilha, Obrigada. muito obrigado.